Aí. Ó, mas para mim ele aumenta, mas para vocês não tá grande, né? Não tá grande. Não tá, mas eu vou te mostrar. Ele não tá, da outra vez também ele ficava assim, deixa eu te mostrar, vou tirar uma foto. Ó, olha aí. Ah, mas tá tudo bem. É, pra mim parece grandão, tá vendo? Aham. Vou pôr Não lá sei no se dá grupo. pra... Essa foto ficou legal. Ele tá grandão, mas pra vocês não fica. Ó, Ah, tá tudo bem. é, Vai assim mesmo. é melhor mesmo aberto. Mas eu não sei por que que ele não tá querendo. Se eu aumentar muito, ele fica sem, dá pra ver. Ó, mas nenhum tem tantas coisas escritas. Mais imagem. Podemos Não começar? teremos muito. Podemos. Não teremos muito os spoilers. Não, A não Shirley, oi, Shirley. podemos começar? A Cris, oi, Cris. Sim, desculpa. Oiê, Podemos? boa noite. Boa noite, pessoal. Bem, Bom, eu acho que a maioria de vocês já me conhece, né? A gente já esteve juntos aqui em outro momento, em mais de um, inclusive. E hoje eu vou dar continuidade com o nosso quarto encontro, trazendo um pouco, né, do que a Bruna já começou a trabalhar com vocês, os estágios de desenvolvimento, mas focando um pouco mais nas operações, no pré-operatório e na passagem para o operatório concreto, pensando nas idades também que a maioria de vocês trabalha, tá? E aí, para o nosso dia, o que eu preparei de rotina? Um planejamento do dia, que é o que a gente está vendo aqui agora em tela. Aí, como acolhida, eu preparei uma brincadeira musical para a gente fazer, já que a gente vai falar tanto do simbólico, né? Da importância do simbólico para essa cidade. Eu trouxe uma proposta que vocês podem depois levar para a sala de aula, se vocês verem sentido, tá? Aí depois eu vou trazer novamente as atividades diversificadas do PROEP, pensando um pouco mais nos detalhes de como isso acontece na sala de aula, os detalhes mais práticos, tá? Umas dicas, assim, algumas estratégias mais práticas. E aí eu vou trazer um pouquinho só, não vai ser muito teórico, mas um pouco da teoria dessa passagem do pré-operatório para o operatório concreto e como a gente faz essa avaliação de que a criança já está, então, com o pensamento operatório, que está pensando, né? Pensando de forma operatória por meio das provas operatórias, que eu acredito que algumas de vocês pode já conhecer, mas eu vou trazer as provas, não com o intuito de vocês ficarem analisando crianças, mas vocês entenderem como isso acontece para propor, então, atividades com as crianças para levá-los a fazerem as próprias construções operatórias. E aí, não só as provas, eu trouxe sugestões de atividades. Eu trouxe umas duas, pelo menos, ou três, de cada uma das estruturas, são três, tá? E aí eu fiz uma proposta de avaliação do dia diferente para vocês testarem também com as crianças. E aí no final ainda, como eu estava um pouquinho em dúvida na acolhida, eu coloquei uma história para a gente finalizar o dia, se for possível. Tá bom? Então vamos lá, que ó, a nossa lista tá grande, coisas muito especiais aí por vir. A nossa acolhida, então, hoje vai ser uma brincadeira musical, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone nesse momento, não tem problema, é até mais legal, porque vai ter uma hora que vocês podem falar alguma coisa, se vocês quiserem. Como que é isso? Nós vamos bater palmas enquanto a música estiver tocando,
e a música vai nos dizer o que a gente faz, ou o que a gente deve fazer com as nossas mãos. Então, ele vai dar algumas pistas, por exemplo, ele vai falar assim: com as minhas mãos eu posso fazer um avião. Aí a gente vai fazer um avião com as nossas mãos, vou pôr um pouquinho mais longe. E cada um faz o seu avião como você acha que deveria, mas só pode usar as mãos, tá bom? Eu vou colocar na caixinha de som aqui, porque o meu intuito é que vocês não vejam a tela do cantor, né? O Eu vou modelo, né? o modelo. Eu quero que vocês criem, que vocês façam isso também com as crianças. Vou até tirar, porque eu acho que vai ficar maior. Gente, abre as câmeras para a gente ver os gestos. Eu acho. Legal. Eu acho que vai ser mais legal se abrir a câmera. Eu vou colocar. Então, ele vai falar assim, ó. Olha lá, tem até uma criança. Eu tenho certeza que ela vai brilhar nessa atividade. Ele vai falar assim, ó. Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Aí a gente faz o gesto de o quê, e aí ele vai dizer o que a gente vai fazer cada uma das vezes. E no final, ele vai deixar um pouco em aberto para a gente inventar, tá? Eu vou colocar aqui. A gente testou aqui, deu para ouvir. Nossa, você participa comigo? Tá dando? Tá. Com as minhas mãos eu vou fazer. Vai, faz. Eu não tô sabendo a cantar. Um avião? Aê! Vai. Vai, faz o avião. Não, tem uma coisa. Não, Com mas as minhas mãos eu vou fazer. Uma borboleta. Uma borboleta. Aê! Faz essa borboleta. Com as minhas mãos eu vou fazer. Um microfone. Um microfone. Microfone, ó. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Um hambúrguer. Um hambúrguer. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Um travesseiro. Um travesseiro. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Um trem? Agora vocês vão fazer só. Vamos inventar, gente. A próxima. Quem vai? Quem vai? Com as minhas mãos Eu vou fazer. Pente. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Gente. Usar o lápis. Não, as suas mãos. Olha lá, a Luana fez. Com as minhas mãos eu vou fazer. Com as mãos. Um Vou óculos. dirigir. Aê! Adorei. Você gostou? E aí a ideia, né, é que as crianças criem o que elas quiserem, né? O que a gente pode fazer com as nossas mãos o que a gente quiser e vai mesmo se transformar, tá? Aí eu vou lá agora voltar para nossa janela. Eu vou mandar para vocês depois, eu mando para a Bruna colocar lá o link do Spotify, porque aqui não entrou direto. Então, por isso que eu coloquei na caixinha aqui para vocês. Aí eu queria voltar agora no que a gente já tinha conversado
sobre as atividades diversificadas. Eu vou dar uma voltadinha só para a gente conseguir levar vocês comigo aqui. Então, a metodologia do PROEPRE, né, ele traz essa proposta das atividades diversificadas. O que são as atividades diversificadas? São atividades em grupos que acontecem diariamente nas salas de PROEPRE. É importante a gente lembrar que as atividades diversificadas, ela é só um momento da rotina diária. Então, a gente vai ter atividades coletivas, por exemplo, como a roda, uma contação de história, algum jogo coletivo. A gente vai ter as atividades diversificadas, que são as atividades que vão acontecer em pequenos grupos, que é o que a gente vai focar hoje. E vamos ter também a atividade independente, que é um outro tipo de atividade, que seria um momento na rotina fixo, que as crianças escolhem o que elas vão fazer, tá? Então, tem algumas metodologias que chamam de tempo livre. É você dar um tempo ali curto que as crianças possam fazer o que elas quiserem dentro, claro, de uma delimitação de espaço, de uso de materiais, né? De tudo, não é fazer o que quiser, jogar tinta na parede, né? É o que elas decidirem fazer dentro ali das possibilidades que ele tem na sala. Às vezes a criança vai descansar, ela vai ler um livro, ela vai voltar numa atividade diversificada, ela vai realizar uma outra atividade, ela vai fazer uma atividade em dupla, em trio, enfim. E nesse momento, apesar de ser livre, o professor precisa ter o olhar, então, pesquisador, que a gente vai chamar, né? Com os olhos de que o que essas crianças estão buscando nesse tempo? O que mostra essa necessidade, né? Porque o comportamento deles vai mostrar para a gente uma necessidade. E aí, nesse momento mais livre, a gente vai conseguir ter esses olhos pesquisador para entender o que cada criança busca ali, né? Uma vai buscar atividades de matemática, outro mais de leitura, um vai pedir para o amigo ler para ele, às vezes vai gostar, né, de ser a criança que lê para os outros. Então, essas são as atividades independentes, tá? Mas voltando ali às diversificadas. Então, um ponto a atividade diversificada é um momento. Então, na proposta de PROEPRE, a sala não fica o tempo todo em grupo, apesar de ser um momento, uma das atividades mais, vou dizer, famosas, assim, né? Atividades mais, que mais caracterizam mesmo o PROEPRE, ela não é o único momento do dia, tá? A professora Orly coloca muito isso, que é muito importante que a sala de aula, ela seja móvel, ela tenha vida no sentido dela se transformar dentro do período de aula, tá bom? Então, aí vamos pensar que a turma faz a roda, faz o planejamento, a rotina, e a gente escolhe fazer as atividades diversificadas antes do intervalo. Algumas salas vão querer fazer nesse momento, outras vão querer fazer, de repente, depois do intervalo, né? E aí, dentro das outras propostas que a escola tem. E aí, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que esses cantinhos, né? O PROEPRE, ele traz esse nome, as atividades diversificadas, como cantinhos, mas que cada um pode tranquilamente chamar de outra coisa, mas a gente sempre traz essa nomenclatura. Então, os cantinhos, né, que a gente vai ver ateliê em outras metodologias, grupos de trabalho, eles precisam ter nomes fixos, tá? Então, você vai ter lá as suas placas. Eu trouxe algumas placas de anos anteriores que eu trabalhei com os meus alunos. Então, vendo, ó, dá para ver bem? Então, tem também duas possibilidades de placa, que são essas aqui, ó. Isso, você tem uma fixa juntas? Essa aqui, ó, ela é papelão, encapada com TNT, e aí tem esses plásticos, daí dá para colocar o papel e tirar. E daí tem aqui, ó,
para pôr essa plaquinha aí do nome do cantinho. Aham. E aqui, na verdade, é essa aqui, gente, ó. Aquela ali é da cooperativa. Eu tava vendo como que a criança vai escolher essa daí, vai colocando os nomes, né? Coloca o nome da atividade aqui, e aí a plaquinha do nome delas dá para colocar aqui, tá vendo? Isso. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4 vagas para esse cantinho. Isso. E é super fácil. Esse aqui, ao invés de ser TNT, é tecido, ó. A minha é de papelão, Bruno, ó. Mas é papelão, mas é encapado com tecido. O meu é de papel mesmo, encapado de papel, as crianças desenharam. E aí, qual que é a proposta, né? Os cantinhos terem sempre o mesmo nome. Então, por exemplo, aqui eu tenho um de leitura, um de escrita, um de construção, um de matemática e um de arte. Teve um ano que eu preparei esses 5 nomes, né? E aí, dentro dessa placa, a gente precisa ter algumas pontuações, né? Os nomes precisam ser sempre os mesmos, o que muda é a atividade dentro daquele campo do conhecimento. Então, eu tenho lá, atividade de leitura, o cantinho de leitura. Cada vez que troca as minhas atividades, que pode ser semanalmente ou quinzenalmente, né? Você troca a atividade, mas o cantinho continua sendo leitura, tá? Se você tem o cantinho de arte, sempre vai ter cantinho de arte. E aí você vai alterar a atividade que tem ali dentro do tempo proposto. Eu vou pensar em uma semana para ficar mais fácil, mas existe também a possibilidade de você colocar mais atividades e fazer quinzenalmente, a criança ter ali 15 dias para passar por todas as atividades. Então, a proposta é que as crianças passem no seu ritmo por todas as atividades dentro de um tempo previsto, por exemplo, como uma semana. Para as crianças, né, que estão começando com essa metodologia, a gente indica sempre usar o mesmo número de cantinhos com o mesmo número de semana, dos dias da semana, sabe? Então, tem 5 cantinhos, 5 dias na semana, é muito fácil eu conseguir me organizar e me coordenar em um cantinho por semana. Depois que as crianças já são mais autônomas, já têm lá uma rotina um pouco maior de autonomia, a gente coloca um desafio maior. Eu tenho 6 cantinhos e eu tenho 5 dias na semana. Como que você vai se organizar para você conseguir cumprir com essa programação? E aí a criança pode começar num dia e terminar no outro. Enfim, ela vai se organizar para passar naquele tempo, então, por todos os cantinhos. Um outro cantinho que a gente tem, além dos grupos maiores, eu vou explicar sobre os números já. É o cantinho de atividade individual, que é o quê? De repente, as crianças vão estar fazendo grupos de trabalho, cada um fazendo uma atividade diferente, trocando ali, conforme eles têm necessidade, e você vai lançar ali uma 6ª placa, né? Que a minha não está aqui, mas está escrito atividade individual e tem uma vaga só. Por que eu usei placas assim? Porque eu sempre uso pregador de roupa, sabe? Eu coloco, eu acho um material fácil, né? E eu uso pregador de roupa porque em cada pregador de roupa tem o nome de uma criança, tá? Eu não tenho aqui porque eu sempre dou no final do ano para eles o pregador com o nome de cada um. Mas poderia ser esse modelo que a Bruna também mostrou, né? Tem lá o nome do cantinho, a proposta, e aí embaixo tem as vagas que são colocadas naqueles espaços, que são os nomes das crianças que elas vão colocar e trocar conforme elas têm necessidade. O que é importante, né? Aí você viu aí que o da Bruna tinha 4 vagas, e o meu tem 5 vagas. Vocês conseguem perceber por que tem essa diferença? Como que eu vou saber quantas vagas eu coloco? Alguém tem ideia? Não? Não? Ninguém? O que a gente precisa pensar? O número de vagas, quando eu somo todos os cantinhos, ele tem que ser superior ao número de alunos. Sempre.
Por isso que não dá para a gente usar, às vezes, placas fixas, né? Por isso é um pouco de dificuldade desse de encaixar, Bruna, porque às vezes tem que colocar algum papel preto, alguma coisa assim, fechando algumas vagas, porque o que a gente precisa ter? Para as crianças poderem trocar, precisa ter vaga. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui eu tenho cinco vagas em cada um dos meus cantinhos, tá vendo? Eu tenho 25 vagas. Nesse ano aqui, eu tinha, não lembro, mas eu devia ter 28 crianças, 29 crianças. Entenderam? Sempre para ter a possibilidade dessa mobilidade. Porque, por exemplo, se eu tenho 25 crianças e 25 vagas, imagina só, na prática, né? A criança tá lá, de pé, de olho, porque ela quer sair para ir para outro, mas a outra criança não saiu. Então, a hora que uma sair para pegar o pregador dela e pôr no outro, já vai ficar uma loucura, todo mundo correndo, querendo pegar, porque não vai ter como se movimentar se não sair alguém. Entenderam? Então, tem que ter mais cadeiras, mais vagas do que pessoas. Isso é muito importante. Se, por exemplo, né, vocês decidirem fazer na sala de vocês uma adaptação que as crianças não podem trocar. Não, elas vão escolher hoje amanhã outro, depois de amanhã outro, um por dia. E aí não teria problema essa questão. Se é um por dia, não precisa ter essa movimentação. Tá. Oi. A Mila havia falado que lá elas iriam fazer que essa troca ia ser o grupo escolher a atividade e se trocar o grupo inteiro mudar de atividade. Uhum. Então, aí teria que ser, ao invés de vaga, teria que ser uma atividade a mais para ter essa mobilidade e possibilidade do grupo trocar, sim, né? Sim. Aí não teria esses números aqui. Eles seriam um grupo mesmo. A única coisa que a gente precisa pensar nesse caso, pessoal, é que assim, como que vai ser a escolha desses grupos? Porque, por exemplo, se nessa semana o nosso grupo for A, B, C, D e E, a gente tem que ficar junto a semana inteira. Entenderam? O grupo de trabalho vai ter que ser semanal. É que lá elas trabalham com aprendizagem cooperativa. Uhum. Então, já tem a formação dos grupos heterogêneos, né? Aí tem tá. critérios para formar esses grupos heterogêneos. Uhum. Geralmente, tem a heterogeneidade dentro do grupo, inclusive, em relação à conceitualização da língua escrita. Então, a gente tem ali dentro do grupo alunos lá chamados, né, de autonomia, de iniciação e de preparação. Uhum. E tem as transições ali também. Então, tem autonomia 1 e 2, por exemplo. A 2 são crianças ainda mais autônomas. Tem a criança ali de iniciação, que é aquela que ainda está caminhando ali no entendimento do sistema da língua escrita, né? Então, os grupos são formados de acordo com também desse critério. Então, mas aí eles não se misturam mais, é isso? Não, eles ficam o mesmo durante um período, né? Às vezes de meses, assim. Aí fica seria interessante também, por exemplo, essa criança da iniciação conviver ou ter experiências claro, com esses heterogêneos, que eu acho que é muito interessante mesmo, mas haver essas modificações, sabe? Um da iniciação com do desenvolvimento, mas que estava em outro grupo, que de repente vai estar nesse. Então, ter pelo menos um período para a gente fazer essas modificações, para que eles possam trocar, né? Porque é muito importante que eles troquem com os diferentes. Então, de repente, um mês, não sei, 2 meses, fazer uma mudança ali nos grupos. Então, se eles vão trocar juntos, a gente não precisa disso, né? Porque não é individual para trocar. E a gente seria interessante que tivesse um grupo a mais sobrando, né? Para que eles conseguissem trocar. Se tem 5 grupos de crianças, então 6 atividades. Para que eles consigam trocar, de repente fazer a mesma atividade mais de uma vez, às vezes eles fazem, né? Ter essa necessidade de começar um dia e terminar no outro, tá? Então, acho que eu falei as 2 coisas aqui. E aí a terceira, talvez mais importante, que é essa última aqui, ó, é a gente pensar quais atividades que vão estar nesses grupos.
Porque o que acontece, né? Quando eu tenho 5, aqui independente de ser trocando em grupo, trocando individual, tá? Não vai fazer diferença. Isso. O professor, ele precisa sempre ter em mente qual é o objetivo dele naquela semana. E em qual dos grupos ele vai precisar ficar um pouquinho mais em cima ali juntos, né? O que é isso? Às vezes é uma atividade que a criança, que os grupos nunca fizeram. Às vezes é um jogo novo que a professora quer ensinar. Às vezes é uma atividade de construções que as crianças nunca viram. Então, vejam, sempre que eu vou montar as minhas propostas lá para uma semana ou para 15 dias dos cantinhos, eu preciso pensar que eu nunca vou poder colocar 5 atividades que as crianças dependam de mim o tempo todo. No sentido de não conseguirem fazer com autonomia. Porque a gente sabe, né? Quando a gente está com os nossos grupos, a gente sabe o que eles já conseguem e o que ainda é novo para eles, o que eles não conseguiriam. Como vocês trabalham com essa questão da aprendizagem cooperativa, acho que isso ajuda muito já. Porque eles mesmos, né, dentro do próprio grupo, eles vão conseguir se ajudar. Porque tem crianças ali mais experientes e crianças ainda com não tanta experiência ali de aprendizagem. Então, isso já ajuda muito. Mas, mesmo assim, é interessante a gente pensar. Essa semana eu preciso fazer uma avaliação com as crianças. Não no sentido de prova, tá? No sentido de conhecer o que eles estão sabendo sobre alguma coisa, né? Conhecer quais estruturas eles já construíram, para eu saber qual atividade propor. Então, eu coloco uma atividade que precisa de mim e 4 atividades que eu sei que eles vão conseguir fazer sozinhos, ou por si sós, ou com a ajuda um dos outros ali dentro do grupo, tá? Então, esse planejamento dos grupos é o ponto fundamental para as atividades diversificadas darem certo. Porque o que acontece? Já vi muitas vezes acontecer isso. O professor propõe, só que ele fala assim: eu não consigo trabalhar assim, porque todos os grupos ficam me chamando o tempo todo. Então, vai depender do professor criar propostas de que ele sabe que, olha, 3 dos grupos conseguem fazer sozinhos, completamente. Vamos fazer um mosaico, que é só eles criarem ali, eles não vão precisar de ajuda, né, sua, para tomar decisões. Eles vão montar um mosaico. Então, é uma atividade mais independente. Então, eu vou colocar aqui, porque eu vou colocar no outro grupo a batalha naval, que eles nunca jogaram. Então, eu vou precisar ficar junto, cada vez que eles trocarem, eu vou precisar ficar nesse grupo da matemática, por exemplo, porque eu sei que eles vão precisar da minha ajuda para que eles depois consigam fazer de forma autônoma. De repente, essa mesma atividade de batalha naval que eu coloquei nessa semana, eu vou colocar na semana que vem de novo, mas ele já não vai ser mais o cantinho que vai precisar de mim. Ele já vai ser um cantinho mais independente, porque vejam, as crianças já fizeram isso uma vez. Eles já aprenderam na semana passada, então agora passa para um novo patamar, né? Passa a ser uma atividade, então, que eu vou considerar como mais independente. Isso vai acontecer mais ainda se eu abrir naquela semana uma atividade individual. Um cantinho individual, que eu vou chamar, às vezes eu quero fazer avaliações dos níveis de escrita, ou eu quero avaliar o desenho com a criança da educação infantil, quero perguntar algumas coisas, fazer uma entrevista com a criança para conhecer noções sociais, eu quero saber isso de forma individual, muito legal, né? Então, eu vou precisar colocar 5 cantinhos bem autônomos, que vão, né, esporadicamente precisar da minha ajuda, mas que eu sei que eles conseguem fazer, e para eu conseguir ir chamando uma criança ali, né, pedindo que eles participem, no sentido deles escolherem, mas que você consiga fazer essa atividade de forma mais tranquila, porque senão não vai funcionar. Se você colocar 2 atividades lá que as crianças não sabem fazer e também não conseguem resolver isso ali entre eles, e aí você ainda quer fazer uma atividade individual, não vai dar certo, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar, né? Que tenha um fazer ali bem consciente do que está colocando de atividades para as crianças fazerem. Ficou claro, gente? Essa parte? Sim?
E aí, agora, eu trouxe, ainda falando sobre isso, deixa eu ver se foi para o próximo. Eu trouxe um videozinho para vocês das crianças arrumando, né? Essa é uma sala de uma professora que fez um curso comigo e ela usava as atividades assim duplas em alguns momentos e todos os dias eles faziam as modificações. E aí foi legal que um dia ela gravou as crianças arrumando, sabe? As crianças próprias fazendo organizando os cantinhos. Vou passar um pouquinho para frente. Olha lá, aqui. Outra coisa. Essa é uma sala de educação infantil, tá? De infantil 2. O que ela está fazendo ali? Lembrando as crianças onde fica cada um deles. Porque o que é importante? Além dos cantinhos terem sempre o mesmo nome, eles vão ter as mesmas localizações dentro da sala de aula. Por exemplo, você vai fazer um desenho, né? Um croquis ali da sala. Então, lá no canto direito é o cantinho da matemática. Toda semana o cantinho da matemática é ali. Entenderam? Essa previsibilidade é muito importante para as crianças, né? Não só da educação infantil, como são essas pequenas, mas também crianças mais velhas. E aí você vai ver que nesse vídeo a professora vai lembrando qual que é esse aqui mesmo, aí eles falam, onde que é esse aqui mesmo, aí depois eles vão montar. Gente, são crianças da educação infantil, olha que coisa mais linda. Peraí, Bruna, não te ouvi, que foi? São crianças da educação infantil, que coisa mais linda. É educação infantil, e você vai ver que vai ficar o desenho certinho da sala. E aí vocês podem ver que as crianças estão super se divertindo, né? Eles faziam os grupos de trabalho para organizar a sala, cada vez um. E eles super se divertem, né? E organizam a sala, organizavam, né? Nesse ano. Tá quase terminando. Terminaram aí de fazer, tá vendo? E aí, por que eu trago esse vídeo, né? É claro que a gente tá aqui num ambiente totalmente especial, né? A gente já tá falando de uma escola que é uma escola que já pensa diferente, né? Já vê toda essa rotina de sala de aula diferente, mas a ideia aqui é mostrar que é possível a gente fazer essas transições de mudança de carteira com as crianças, com eles nos ajudando e fazendo as alterações, sabe? Porque às vezes acontece isso muito nas escolas mais tradicionais, né? Que eu trabalho, que as pessoas falam, não, mas dá muito trabalho, porque depois no final eu vou ter que deixar exatamente do jeito que eu peguei nas fileiras. Isso dá muito trabalho, fora o barulho que faz, enfim, todos os contras aí que acabam surgindo, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente envolva a criança também nessa questão da organização, para que a gente consiga fazer a sala ter mobilidade. E aí a sala pode ser um mu, ela pode ser uma roda, né? Ela pode ser pequenos grupos, trios, né? Quartetos, enfim. E, bom, é isso. Deixa eu passar aqui para o próximo.
Aí a escolha, eu já falei um pouquinho sobre a escolha para vocês. Então, a gente tem a placa com a quantidade de vagas, né? No caso de Biúna, talvez vocês façam essa adaptação para o grupo, né? Todo junto, então a gente não precisaria do individual aqui. A necessidade de existir mais vagas do que criança na turma, também já falamos. A escolha livre, então aí pensando na realidade atual aí de vocês, do grupo ter essa escolha, então não deixa de ser uma negociação que eles vão ter que fazer entre eles para decidir para onde eles vão, né, de forma democrática, porque nem sempre todos vão querer seguir na mesma linha, né, de escolha, eles vão ter que fazer aí concessões. E aí, a questão do registro, tá? Na educação infantil, a gente tem menos a necessidade dessa questão do registro. O que é o registro? É a gente ter algum tipo de tabela, algum tipo de papelzinho, né? Igual sempre, que as crianças vão ali registrando o que elas fizeram a cada dia. Então, elas vão lá, marcam um X, em qual cantinho ela já foi. Então, por que tem que ser o mesmo papel? Porque, pensem, temos sempre os mesmos cantinhos, os mesmos nomes. Então, a gente já imprime muitos, deixa lá numa caixinha, numa cesta, as crianças vão pegar cada semana um, e eles vão ali ao longo da semana ir registrando de forma autônoma o que eles já fizeram. E aí, no final da semana, na roda final, né, de avaliação, eles vão precisar pensar nessa autoavaliação, né? Talvez a gente tenha um outro momento para falar sobre avaliação, mas as crianças poderem se avaliar. Como foi para você o momento das diversificadas nessa semana? Você conseguiu, né, cumprir com todas as propostas que nós fizemos para você? Como foi? O que foi mais difícil? O que foi mais fácil? Enfim, fazer toda aquela avaliação, pensando aí em ter o concreto como apoio para eles se organizarem nessa avaliação, tá? Alguma dúvida sobre as diversificadas, gente? Que eu vou partir. Eu trouxe mais uma outra coisa para vocês. Eu sempre usei também uma identificação na mesa, tá? Especialmente para as crianças mais novas. Então, eu tenho a placa de escolha, que vai ficar em um lugar lá exposto, talvez apoiado na lousa, né? Um jeito bem fácil. E eu vou ter o mesmo nome que eu tenho lá na placa, eu vou ter na mesa. Esse daqui já era diferente, ó, Cantinho da Pintura. E aí, claro, se estou falando de crianças que eu tenho lá a letra cursiva como objetivo, eu coloco tudo de letra cursiva, né? Se são crianças mais novas, educação infantil, coloco uma palavra só, escrevo só pintura. Entenderam? Então, ter também essa referência na mesa. E aqui é um papel, assim, é um papel cartão, tá vendo? Que ele para de pé na mesa. Então, as próprias crianças que arrumam isso, tá? Não só as placas de escolha, mas também as placas da mesa. E além delas, a gente precisa ter algum compartimento que estejam os materiais para aquele cantinho. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com bandejas, sabe essas bandejas assim de plástico mesmo, grande, baixinha, que cabe um sulfite ali dentro, se for necessário. Então, eu penso sempre no tamanho do sulfite, ou outros materiais que forem necessários. Então, eu tenho sempre uma bandeja dessa para cada cantinho, e cada semana eu troco a atividade na segunda-feira. E aí, nesse primeiro dia, o professor precisa apresentar na roda para as crianças todas as atividades da semana, explicando como vai ser realizada cada uma delas. E aí, nos outros dias da semana, fica muito mais fácil as crianças agirem de forma autônoma, porque elas precisam pegar a caixa, a bandeja, né? Pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma bandeja plástica, pode ser se for só papel, poderia ser um plástico, né? De pasta para colocar, para que você não precise todos os dias ficar pegando as coisas para fazerem. Aí eu vi que vocês fizeram lá um dia atividade do Flutua, né?
afunda e flutua. Então, você colocaria todos os materiais que precisam para aquele grupo nessa bandeja. A criança vai lá na terça-feira, já começa, todo mundo pega certinho, coloca certinho em cada grupo, e funciona muito bem. O que você vai precisar é fazer as propostas e apresentar para as crianças no primeiro dia, antes que elas comecem as escolhas, mesmo que isso seja em forma de grupo, tá? Tudo bem? Muita coisa, gente? Querem perguntar alguma coisa sobre a adaptação de vocês? Tá, se não tiver nenhuma pergunta, eu acho que vai ser a primeira turma que ouve sobre, sobre isso e não tem nenhuma pergunta para você fazer. Não, mas de repente vai surgir na prática, né? Isso pode acontecer. Tá bom? Então vamos lá. Posso passar? Aí eu vou voltar um pouquinho no que a Bruna já começou a falar com vocês, para eu chegar nas estruturas que eu quero trazer para a gente pensar em atividades, então, que vão aparecer ali, eventualmente, nos cantinhos, nos grupos de trabalho de vocês. Vocês escolheram os nomes já? Escolheram, Bruna? Eram grupos deles? Não, Não escolheram? não. Ah, tá. Porque, de repente, vocês escolhem um... Eu vou continuar usando o cantinho, porque é o tradicional. Escolheram, sim, oficinas. Ah, lá, então, oficinas. Então, pensem que essas atividades, elas vão poder aparecer nas oficinas de vocês, que são as atividades diversificadas, tá? E aí, então, a gente fazendo um gancho ali com o que a Bruna falou sobre a noção de estágio, né? Então, pensar no desenvolvimento da inteligência não sendo um desenvolvimento linear por acúmulo de informações, mas sim um desenvolvimento que se dá por constantes construções e rupturas. Então, voltando lá na espiral que ela trouxe para vocês, e os processos de assimilação, acomodação, tá? E aí, dentro disso, a gente tem ali as propostas trazidas pelo Piaget, da diferenciação, então, da divisão das crianças pela idade aproximada, dentro das construções ali próprias de cada uma delas, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês? Uma pergunta ali. Quando eu sei que a criança já ingressou no estágio seguinte? Eu vou fazer uma pergunta anterior para ver se alguém responde. Como eu sei se a criança aprendeu alguma coisa? Como que eu sei? Agora vocês já viram um pouco da teoria, né? O processo de construção do conhecimento. Como eu sei que o aluno aprendeu aquilo? Sem ter que fazer uma prova, tá? Escrita, um SARESP, sem precisar disso. Como que eu sei se a criança aprendeu? Vocês conseguem fazer uma explicação sobre isso? Não precisa ter medo, gente. Não tem resposta certa nem errada. Gente, não precisa ter medo. Cutuca, Thaís. Cutuca. Eu tô tentando. Não quer dar resposta, assim. Ninguém? Elas são participativas, vai, não tenham vergonha. Poxa, eu sou legal, igual a Bruna, gente. Juro. Fala um pouco mais rápido, talvez. Grita menos, talvez. É que eu falo alto. Cada um com seu tempero. Então, vou ajudar vocês a pensarem, tá? Mas vocês podem Achei que a Mila tinha levantado a mão, mas ela saiu da reunião. Apareceu aqui o bilhete. Então, por exemplo, quando que eu sei que uma criança aprendeu aquilo? Vou dar um exemplo, vai, para tentar ajudar vocês. Teve uma época, ou algumas vezes, que eu tinha que ensinar as crianças tabuada. Né? A gente já pensa, ai, que conteúdo tradicional é esse, né? As crianças aprenderem tabuada, muito decoreba. Então, eu queria ir além disso. Então, a gente já sabe que para a criança saber tabuada, ela tem que entender o processo multiplicativo, certo? De parcelas iguais. Então, nada mais é do que o processo
multiplicativo, que você responde mais rápido se você souber, se você tiver decorado aquilo, 7 vezes 8, né? Que ninguém nunca sabe. Porque isso passa a ser mecânico. Mas o mais importante é que as crianças entendam o processo multiplicativo. Aí o que aconteceu? Eu estava fazendo essa atividade de tabuada, né? Não sabia ainda como que eu ia fazer isso, porque as crianças, eu não queria que as crianças ficassem naquela ansiedade de decorar. Aí eu cheguei um dia, a gente já tinha falado sobre o processo multiplicativo, eu queria entender se eles já tinham, né, se apropriado desse conhecimento. Eles já sabiam que se chamava tabuada, né, aquela lista, né, mais estruturada. E aí eu cheguei e falei para eles assim no grupo, eles estavam em grupos, eu falei assim, olha, eu preciso agora que vocês façam para mim a tabuada do 13. Só que a gente não tinha falado sobre tabuada do 13, porque normalmente na escola a gente aprende a tabuada do 2 até o 10, né? E aí o 10 ali o mais fácil de todos. Mas aí eu pedi para eles fazerem a tabuada do 13. O que vocês acham disso? Só não pode falar Eu que acho que eles fizeram. Hã? Eu acho que eles fizeram. Se eles entenderam, provavelmente eles foram montar a tabuada. 13 Isso. vezes o 1, 13 vezes o 2. Isso mesmo, né? Se eles entenderam o processo de multiplicação, eu poderia dar a tabuada do 27. Ia dar mais Exatamente. trabalho, claro, eles fazerem essa conta, né? Mas eles poderiam até com palitinhos descobrir qual era a tabuada do 13 ou do 27, concordam? Sim. Por quê? Isso se eles aprenderam, né? Porque eu sei que a criança aprendeu algo quando ela consegue generalizar esse conteúdo, essa aprendizagem, em outras situações, que não aquela que a gente fez. Porque o que acontece? Para a gente fugir, né, dessa aprendizagem tradicional que visa o decorar, a gente precisa pensar nisso. Colocar as crianças em situações que elas não foram colocadas ainda, mas que elas precisam lançar a mão das estruturas que elas já têm para isso. Um exemplo, essa tabuada do 13. Se eles já têm a estrutura pensando no processo multiplicativo, se eles entenderam o que é isso, né? Que a gente começa lá na educação infantil, fazer com desenho, né? Os iguais, as continhas. Aí depois, ainda no começo do ensino fundamental, continua com o desenho, para a gente chegar na multiplicação em si, com os números. Se a criança entender o processo, ela vai fazer qualquer tabuada. Não há o que faça, porque ela compreendeu. Então, a gente precisa ter, né, em mente que para eu saber se a criança aprendeu, eu preciso criar situações semelhantes, mas não iguais, para que a criança generalize aquele conhecimento que ela aparentemente adquiriu na situação anterior, tá bom? Deu para entender? Sim? Então, o que acontece? Vocês Na lembram? verdade, desculpa, não Pode levantei a falar. mão. Na verdade, lançar desafios, né? Você lançou um desafio e eles abraçaram e talvez, às vezes não chega até na resposta correta, mas na maneira, o caminho eles sabiam. O caminho certo eles Isso. sabem, significa que eles aprenderam. É muito difícil mesmo a gente conseguir encontrar esse ponto, né? Não muito difícil que eles não deem conta, mas também não muito fácil que eles não tenham interesse. Então, até a gente conseguir encontrar esse ponto ali, que é o ponto de desequilíbrio, né? Para causar o desequilíbrio naquela espiral, para que ela volte, né? A criar assimilações e acomodações, é que faz toda a diferença. Acho que a Shirley levantou a mão. Eu queria fazer um comentário, se faz sentido, então, uma criança se apropriar desse conhecimento, construir e ter a capacidade de reconstruir. Poderia ser, eu acho que como sinônimo, talvez.
Reconstruir no sentido de dar sentido, né? Porque ela tinha algumas estruturas, chegaram novas, ela lançou, ela se lançou mão nessas estruturas antigas que ela tinha, ressignificou elas e transformou em novas, mais elaboradas. Sim, É isso mesmo. Tá? Então, aqui, quando eu sei, né, que a criança já ingressou no estágio seguinte, pensando, então, na passagem do sensório motor para o pré-operatório, tá? Vocês já viram, assim, as características gerais dos estágios. Então, eu peguei esse pedaço aí, né? Dentro, então, da passagem do sensório motor. Como que eu sei que ela ingressou no estágio seguinte? É porque ela tem a idade? Não. A gente já viu isso, né? A gente tem os marcos do desenvolvimento, as cidades aproximadas, para que a gente se oriente ali, né? Que sem alguma coisa de errado acontecendo. Se a criança está muito diferente do esperado, aí a gente precisa investigar o que está acontecendo dentro dos fatores. Lembram os fatores que vocês viram? Dentro dos fatores, o que pode não estar ali sendo suficiente, né? Experiência, o que é maturação, e aí ver o que vai acontecer. E aí, o estágio pré-operatório, a criança, ela começa a representar o que antes fazia no plano de ação de diferentes formas. Então, a gente precisa lembrar lá daqueles desenhos que a Bruna mostrou para vocês. Então, o sensório motor, ele tinha um tipo de desenho lá, um tipo de estrutura. No próximo, ele mantém aquele desenho e acrescenta desenhos novos. No próximo, esses dois desenhos são mantidos e novos são incluídos ali, tá? Então, no pré-operatório, é exatamente isso. A criança já fazia no plano da ação, mas agora ela vai ampliar, né? Ela vai passar para um novo patamar agora das representações. Então, agora ela vai representar. Quando a criança está começando a representar, a gente pode dizer, né, se ela estiver fazendo isso em muitos momentos, que ela já está no pré-operatório. Então, por exemplo, se eu dou para a criança aqueles blocos de madeira. No sensório motor, normalmente a criança vai jogar, né? Ela vai tirar, ela vai colocar dentro de uma caixinha, ela vai tirar, pôr num buraco. Então, ela vai agir diante daquele objeto de forma motora. No pré-operatório, ela vai transformar aquele pedacinho de madeira em um avião, ela vai montar um prédio e falar que alguém mora lá. Então, ela vai passar para o plano da representação. Aí eu trouxe só para a gente lembrar aqui, deixa eu ver se ele desce, peraí. Deixa eu pôr vocês para cá. Que a gente vai chamar de inteligência representativa e intuitiva, então, no pré-operatório, tá? Que aí a gente vai pensar nas crianças da educação infantil, mais ou menos ali, até no primeiro ano, as crianças que estão ali com esse tipo de inteligência. E aí eu trouxe para vocês, para relembrar, eu só trouxe... Não vou falar de cada uma delas, que acho que vocês já pontuaram um pouco, que são as condutas dessa inteligência representativa, né? Os objetos podem ser o que o sujeito quiser. Por isso que eu trouxe para vocês essa brincadeira musical das mãos, né? Uma música para que as crianças brinquem, né? Criem e inventem no dia a dia. E aí, as 5 condutas, né? A imitação diferida, o jogo simbólico, o desenho, imagem mental e a linguagem. Então, a imitação que ele já fazia no sensório motor, mas agora ele vai fazer longe do modelo, né? Ele vai começar a imitar algo, não quando ele estiver apenas na frente, né? O bebezinho, quando vai balbucia com a boca, o bebê faz igual, na sua frente. Você pega um rolo de papel higiênico que faz o canudo do barulho, ele vai lá, pega e faz na sua frente. Mas quando ele está na inteligência representativa, ele vai fazer essas imitações no momento que não estejam fazendo na frente dele. Então, ele vai levar isso a um plano um pouco mais elaborado, né? Aí, eu trouxe, assim, para só lembrar um pouco desses 2 próximos aqui. Acho que é bem importante para a gente pensar na preparação dessas crianças, né? Que vão ali ingressar ao ensino fundamental
e que é muito importante para a aquisição de outros conteúdos mais aí, especialmente das linguagens, tanto escrita quanto matemática, tá? O primeiro dele é o jogo simbólico. O jogo simbólico é o faz de conta, né? Que vocês já viram, brincar de faz de conta, de preferência com objetos não convencionais. Então, você vai criar lá na sua escola, se vocês ainda não tiverem, uma caixa, um baú, algo, com objetos não convencionais para que as crianças criem. Os não convencionais que eu digo são coisas que não são o que vocês querem que seja. Por exemplo, uma garrafa é um objeto não convencional, ele pode se transformar em outra coisa, né? Qualquer tipo de sucata, de caixinha, mas também objetos convencionais. Por exemplo, sempre eu tive na minha caixa de jogo simbólico esses teclados de computador velho, sabe? Que para de funcionar. É fácil da gente encontrar uma doação dessa. E as crianças amam, assim, não só pelo simbólico que isso traz, que é você mexer nas teclas ali, né? Ah, tô trabalhando, tô aqui escrevendo uma coisa. Mas também eles terem aquele acesso ali às letras que estão ali, aquela organização das letras que acho que vocês fizeram com a Bruna lá no primeiro dia, né, Bruna? Montaram ali as letras na sequência do teclado do computador, que depois as crianças vão ver no celular da mãe, enfim. São os usos sociais da escrita que vão aparecer desde lá, sem que seja a intenção. Então, você pode, sim, ter materiais, a roupa do bombeiro, o chapéu do soldado, a roupa da princesa, pode sim, mas a gente não pode esquecer que o jogo simbólico é especialmente realizado com objetos não convencionais. Então, as crianças vão usar materiais que não foram feitos para aquilo, para criar um salão de beleza, para criar a casinha com panelinha, né? Enfim. E aí, o que é importante quando a gente pensa em educação infantil, especialmente, tá? Agora falando para as professoras de educação infantil. O jogo simbólico, ele tem que estar na rotina diária, tá? Eu lembro que quando eu dei aula na pedagogia, eu ficava assim, todo mundo com o braço erguido, jurando, juramento, que se tiver na educação infantil, o jogo simbólico vai ser todos os dias. Então, é um momento que tem que ser prioridade para eles, tá? Não estou dizendo que vocês já não façam, mas eu estou relembrando o quanto é importante a gente ter, então, o momento do jogo simbólico. Hora mais livre, hora menos, hora com propostas mais estruturadas, outras menos, mas que eles tenham um momento de jogo simbólico todos os dias, tá? Se a gente conseguisse isso, até com as crianças ali por volta dos 6 anos, que está no primeiro ano, né? Registrado como primeiro ano, seria muito especial para o desenvolvimento deles, tá? E aí, uma outra manifestação da função simbólica que eu trouxe é em relação ao desenho, tá? E aí, a gente sempre pensar no desenho, lembrando que é a criança que é o sujeito ativo do processo. Então, a gente evitar desenhos prontos para tirar essa estereotipia, né? De desenhos ali que a criança sempre vai desenhar igual. Por exemplo, vou fazer um exercício com vocês aqui bem rapidinho, tá? Se eu desse uma folha agora em branco para vocês, faz um desenho para mim em 30 segundos. Primeira coisa que vem na cabeça, tá? Desenha. Rapidinho, sem colorir, tá, gente? Só contorno. Desenharam? Agora eu vou adivinhar algumas coisas que vocês desenharam. Para aí. Todo mundo parar, tá? Em qual desenho tem uma casinha parecida com essa? Vocês poderiam levantar as mãos se a gente estivesse em roda, tá? Mas eu não tô vendo vocês. Em qual de vocês tem um passarinho assim, ó? Em quantos de vocês tem um sol e uma nuvem assim?
quantos de vocês tem um menininho assim, ó? E aí a gente tem mais alguns itens. A árvore, que provavelmente está no de alguém. A borboleta. E aí, eu ia dizer pior que isso, mas não é pior, tá, gente? Não vou também. A gente tem ali o coração e a estrela, também como desenhos estereotipados. E não tá nem cabendo aqui, mas eu vou desenhar aqui do lado. E a florzinha. Tem alguém que não tinha nadinha disso? A minha seria árvore, mas não seria esse modelo de árvore, seria o pinheiro, seria diferente. Não é pinheiro, é um coqueiro. Um coqueiro, o coqueiro também faz parte, eu tenho que te dizer, Shirley. É árvore, né? Eu era árvore também. Também? Às vezes tem Também. umas maçãs Uma na árvore árvore. grande. Por que acontece isso? Porque o tradicional, né, que a maioria de nós provavelmente frequentou o ensino, foi não pensado, né? Não vou dizer que foi pensado para causar estereotipia em ninguém, mas foi não pensado. E aí as pessoas desenham sempre as mesmas coisas. Primeiro que se você falar para uma pessoa desenhar, ela já vai falar para você, adulta, ela já vai falar para você assim, não sei. Ah, não, me fala para fazer outra coisa que eu não sei desenhar. Porque a questão também da criatividade, ela vem, né, dessas construções mais simples, que acabam não encorajando e não sendo construídas. Então, a ideia do desenho, desde sempre, se a gente pensa numa educação diferenciada, é a gente fugir do tradicional. Então, primeira coisa, assim, como uma receita de bolo, é a gente evitar ao máximo o desenho pronto. Então, nada de desenho pronto para colorir. A criança vai ter esse contato na casa dela, pintando, provavelmente. Então, vamos deixar que ela faça isso lá, num outro ambiente que não o escolar. Então, a gente vai pensar em outros tipos de desafios para trabalhar o desenho de outras formas e encorajar as crianças a fazerem as suas próprias construções inusitadas também, sabe? Outro dia eu estava pintando aqui e pintei alguma coisa, uma nuvem, acho que era vermelha. Aí minha filha falou assim, mas você não pode pintar a nuvem de vermelho. Eu falei, mas por que a nuvem é minha? Essa é a minha nuvem, né? Eu posso pintar da cor que eu quiser. E aí ela foi lá e falou, então eu vou pintar a zebra de arco-íris, que ela ama arco-íris. E aí ela pintou a zebra toda colorida. Então a gente encorajar as crianças a criarem esse tipo de brincadeira simbólica, né, com o desenho deles. E aí, só para finalizar, né, essa pincelada aqui que eu dei nesses 3 iniciais do simbólico, é a gente, um equívoco bem comum que acontece nas escolas, é o professor escrever no desenho, especialmente na educação infantil, tá? Por exemplo, a criança faz uma garatuja lá, se eu pensar nos primeiros, né, fases do desenho, a criança tem a garatuja desordenada, a garatuja ordenada. Aí, primeira fase, a criança está brincando de uma forma que ela não sabe, ela não está representando, ela não está ainda na inteligência representativa. Aí ela faz lá um rabisco, né, uma garatuja, aí você vai lá e pergunta assim, o que você desenhou aqui, Maria? Aí ela fala assim, deixa eu pensar, galinha. Aí você vai com a sua caneta lá e escreve, galinha. Na verdade, a gente está escrevendo para os pais, né? Não para a criança. Aí, aqui do lado, o que você desenhou? Mamãe. Aí você escreve mamãe. A criança não sabe ler ainda. Se você pegar esse mesmo desenho e você mostrar amanhã para essa criança, ou depois de amanhã, ou na reunião de pais, que é onde ele vai ser usado, né? Para o pai ver que a criança representou ali, mas não está nessa fase. Você vai perguntar assim, o que você desenhou aqui? Ela vai olhar e vai falar assim, sapato. Não é mais aquilo. Porque a criança não está na inteligência representativa, então não tem sentido colocar nome.
Ah, não, então eu coloco o nome só quando a criança está representando. Tá bom, então vamos lá. A criança faz um bicho lá, não dá para entender direito que bicho é, se é um cavalo, se é um unicórnio, o que que é. Você vai lá e escreve no desenho da criança, tá? Quando a gente estuda o desenho, estuda os processos de desenvolvimento da criança dentro de uma perspectiva construtivista, a gente vai evitar qualquer coisa que possa não colocar o sujeito, né, como ativo no processo de conhecimento. Então, é como se eu tivesse até agindo de forma violenta com a criança, colocando ali, escrevendo no desenho dela, tá? Então, às vezes, eu lembro de quando dá curso só de desenho, sabe? Que é um conteúdo que eu gosto muito, muito, muito de estudar desenho infantil, e que a gente colocava lá, assim, um quadro bem famoso, sei lá, Monet, Salvador Dalí. Aí você vai lá e escreve assim, pega uma caneta, escreve relógio, escreve ponte com flores no quadro do autor. Não tem sentido, né? A arte precisa ser apreciada, independente de qual foi o objetivo do autor com aquele desenho, tá bom? Então, só para a gente pensar nas representações simbólicas ali como conhecimento da criança, tá? Então, pensar nesses 3 aí que são, acho que um dos que a gente acaba menos falando, né? Fica mais na questão da linguagem, a imitação, acho que aparece um pouco mais. Aí, então, agora que a criança já está representando no pré-operatório, a gente vai pensar nessa passagem para o próximo, para o operatório concreto. Então, a gente vai passar dessas estruturas intuitivas, né, de representação, para estruturas operatórias. O que isso significa? Elas entenderem os processos de forma operatória, mas elas ainda não conseguem fazer isso no campo das abstrações. Elas vão fazer isso de forma concreta, precisam do concreto para elas construírem. Por isso que a gente chama de operatório concreto. Não só por isso, mas a Bruna depois, na próxima aula, vai trazer o operatório concreto e o formal para a gente falar um pouquinho mais, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês? As 3 estruturas principais que a gente avalia para conhecer a passagem, então, do pré-operatório para o operatório concreto, tá? Que são as conservações, as seriações e as classificações. São as 3 estruturas que a gente vai chamar de lógicas elementares, que são a base para muitas coisas, tá? Inclusive para a construção da escrita, inclusive para a construção da ideia do número, do sistema de numeração decimal e tudo mais. Se a criança não tem essas construções, ela provavelmente vai ter lacunas ali que vai dificultar muito o aprendizado dela vamos dizer, dos conteúdos escolares, tá? Do que a gente se espera ali, basicamente, minimamente, da criança no ensino fundamental 1. Tem alguém aqui que é psicopedagoga também, além de professora? Não? Então tá bom. Então acho que eu vou falar mesmo novidade para vocês. Porque o que acontece quando uma criança é encaminhada para avaliar algum tipo de dificuldade de aprendizagem, sem a gente pensar nem em transtorno ainda, em laudo, nada disso, tá? Uma dificuldade de aprendizagem, a criança não está conseguindo aprender e a gente está querendo investigar um pouquinho melhor. E aí a psicopedagogia é um dos braços, né, que atende essas crianças ali. E aí o que elas fazem quando chega uma criança para a psicopedagogia? Elas aplicam as provas operatórias. Elas aplicam exatamente as provas para conhecer essas 3 estruturas lógico-elementares para entender se tem problemas na base, né? Se elas têm essas estruturas que são base para os próximos conhecimentos, tá? Então, oi, pode falar. Fala rapidamente para elas como que é que a professora Orli
chegou na proposta do ProEP, que foi justamente porque passava de ano e as crianças parece que esqueciam, né? E aí foi a proposta dela de investigar essa construção dessas estruturas para confirmar se o conhecimento aconteceria, né? Ou aconteceu ou não. Isso, a professora Orly, ela criou o ProEPRE, né, e toda a metodologia, porque ela foi uma professora de sala de aula, como nós somos aqui, né? E ela se via, e ela conta contava, né? Várias situações super tradicionais que ela fazia com as crianças, né? Ela usava cartilha, ela então fazia as crianças decorarem, falar várias vezes para ela conseguir aprender. Só que aí ela começou a perceber que as crianças realmente, isso que a Bruna falou, elas esqueciam. Ah, mas elas já aprenderam isso ano passado. Como que elas não sabem? Né? Passava para a próxima professora e as professoras falavam isso. Ah, eles não sabem fazer isso ainda. Não, mas eu ensinei, sim. Ensinei. E isso acontece muito no ensino tradicional, né? Na escola tradicional dividida por série, por ano, né? Agora, porque as crianças não têm a base, então elas decoram para fazer uma prova ou para passar de ano e depois elas esquecem. E quantas vezes a gente, como sujeito de aprendizagem enquanto alunos, né? Enquanto educandos, a gente também não se viu nesse processo de esquecer, entre aspas, o que a gente aprendeu, não é? Quantas coisas a gente fez lá no ensino médio mesmo, que a gente fala, meu Deus, mas eu passei na prova, né? E eu não sei nada disso. Então, aí a gente precisa pensar o que é aprendizagem e o que não é aprendizagem. E aí, dentro disso, a professora Orly foi estudar essa questão das estruturas e fez toda essa relação ali que a gente tem de base mesmo para os conhecimentos operatórios que a gente vai pensar que são dentro do operatório concreto que o Piaget trouxe. Aí eu trouxe elas separadas, tá? As conservações. Eu vou contar para vocês mais ou menos como faz uma prova de cada, tá? Não com o intuito de que vocês avaliem as crianças, mas que vocês saibam fazer boas perguntas dentro do método clínico. Foi, né, Bruna? O método clínico entrou naquela que a gente fez, né? Entrou na sua, na segunda. Já foi, né? Então, ótimo. Então, pensando agora, né, que a aplicação dessas provas, a gente usa o método clínico crítico piagetiano, pensando, então, em como fazer boas perguntas no sentido de desequilibrar as crianças para que elas não só mostrem para a gente o quanto elas já sabem sobre aquilo, mas o quanto elas precisam aprender e o quanto elas conseguem avançar, tá? E aí a gente vai começar com as conservações. A conservação, né, dentro de uma estrutura, é a noção de que o todo se conserva independentemente do arranjo das partes, tá? E a gente vai levar isso depois para as atividades. Eu trouxe aqui para vocês 2 tipos das conservações. A primeira que a gente vai chamar de quantidades descontínuas ou discretas, que você vai comparar quantidades. Então, eu vou contar um pouquinho como é essa atividade de fichas, para vocês terem ideia, tá? Eu coloco 2 fileiras de fichas, como tá aí, com o mesmo número de fichas. Eu faço uma fileira e peço para a criança fazer uma fileira exatamente igual à minha. E aí a criança vai fazendo do lado exatamente como tá aqui, ó. Ela escolhe qual cor ela quer, que não faz diferença, e ela monta. Ah, terminou? Terminou. Nós temos a mesma quantidade de fichas? Ou alguém tem mais ou menos ficha do que alguém? Aí a criança, se ela falar que tem mais ou menos, a pessoa, né, o experimentador ou o professor diz, não, você precisa então deixar para mim com a mesma quantidade, tá? E aí a criança vai deixar com a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade? Tem. Então tá bom. Então agora eu vou fazer uma modificação aqui para você ver. Você pega a sua fileira e espalha, de forma que a sua fila fique muito mais longa, mas são as mesmas fichas, você não tirou e nem colocou nada. E aí você pergunta para a criança, e agora?
a gente continua tendo a mesma quantidade de fichas, ou tem alguém que tem mais ou menos quantidade. E aí, se a criança não tiver, né, com pensamento operatório, ela vai dizer que agora você tem mais fichas que ele. E aí você faz as modificações com as fichas, você coloca as fichas em círculos. Pode falar, Shirley. A Shirley levantou a mão? Eu levantei, tá? Ah. Faz menos de 15 dias que a professora Natália da Unesp de Marília me chamou para ir na turma das Ciências Sociais para realizar essas provas piagetianas, né? Daí eu levei algumas e tal, e levei exatamente essa das fichas, pensando na questão do pensamento operatório concreto e formal, né? E foi muito legal, porque tinha uma das alunas levou a sua filhinha de 5 anos para aula para realizar essas provas, né? Eu não sei se você vai falar da prova das flores. Vou. Depois, Vocês se recordem, né? E foi muito compatível com o que é se esperado, né? Que ela não tinha a noção de conservação, né? Nem de classificação, na verdade. Vai começar de classificação. E depois a mãe dela ficou preocupada, porque para nós adultos parecem perguntas simples, que para nós é óbvio que né, tem a mesma quantidade, que não mudou. Mas para a criança não é. E ela ficou preocupada, tipo, ela não imaginava que a filha dela ia responder daquela forma. E daí eu falei, não, mãe, calma, é super coerente, é dentro do que é esperado e tal, mas ela ficou muito desequilibrada nesse sentido, dadas as respostas da filha, né? E nessa das fichas, o dela, como foi muito rápido, assim, no sentido que a gente fez os agrupamentos, na verdade, que era para eles falarem quantas combinações eram possíveis, né? Eram 6 cores diferentes. Formal, né? Isso. Eram 6 cores diferentes de ficha e tal. E daí, com a criança, claro que ela não conseguiu pensar além daquilo que ela fez, né? Só 3 combinações e aquela forma só. E daí eu passei para os alunos, então. E foi muito legal que eles se envolveram demais com a atividade, né? Aí não, se for fazer a combinação fatorial lá, como que é mesmo? E tentou resgatar aquilo que decorou do ensino médio, né? E daí eles foram tentando fazer na prática. E o engraçado é que eles ficaram só na questão da ida, da combinação ali, só de fazendo uma cor com a outra. E a estrutura operatória, ela implica na reversibilidade de aquilo que fez na ida, precisa também fazer na volta para dar a quantidade ali certa, inclusive. De forma mental, né? De forma mental, né? E não saiu, na verdade, esse reversível nem na prática, nem no concreto, dirá no mental. Mas foi engraçado que um falou, o fatorial dá tanto. Mas aqui na prática não está dando tanto, porque justamente não tinha feito esse inverso, que é o que precisaria considerar, né? O que acontece é que eles sabem a fórmula, às vezes, né? Mas não entendem como acontece. E aí, já nessa primeira, eu já vou contar uma coisa para vocês. As estruturas lógico-elementares, elas não são construídas no papel. É impossível. Não há atividade que você faça no papel, no sentido de, sabe, para a criança ligar, pinte o que tem mais, o que tem menos, não adianta. Ela precisa manusear. Então, se ela não manusear, não adianta. Assim, pode acontecer da criança fazer construções por si própria, chegar na reversibilidade do pensamento, dependendo do conhecimento que ela tem, de experiência, pode até acontecer. Mas não é comum. Não é uma criança comum. O comum é que a criança precise do concreto para isso. Por isso que todos os propósitos que eu vou trazer para vocês aqui de atividades, para essas construções, são com materiais concretos, mas com materiais que a gente tem fácil, né? Que a gente não precisa ir comprar materiais, tá? Aí eu só vou passar porque eu quero chegar nas atividades para vocês entenderem. Então, nas fichas, você faz várias modificações com as fichas. Se vocês quiserem, eu tenho a apostila das provas operatórias. Se alguém quiser que tenha as perguntas, quais são as modificações, se achar que é interessante, tá?
E aí, nas conservações, eu tenho as quantidades descontínuas e eu tenho as contínuas, que eu tenho 2 tipos de provas. A prova do líquido e a prova da massa, tá? A do líquido, eu trouxe aqui os meus copinhos, que eu sempre... É um dos materiais mais difíceis de você ter, né? Certinho assim. Mas você pode... Eu trouxe uma proposta de construção para vocês, tá? Então, eu tenho ali, a pessoa colocou até nessa foto, água colorida, para ficar mais fácil ainda de você fazer. Na aplicação de prova, eu não gosto muito de usar água colorida, porque às vezes, a hora que você vai passar de um copinho para outro, às vezes fica uma gotinha colorida, assim, mínima, aí a criança fala assim... Ai, não tem o mesmo tanto, porque olha lá, a última gotinha ficou lá dentro, aí você não tem como tirar, tá assim, ó. Porque não é essa a proposta, né? A proposta do líquido é a gente pedir que a criança... A gente tem sempre assim, ó. A gente sempre vai partir da identidade. Então, igual nas fichas, lembra? A criança fez uma fila de fichas, assim como a minha, para ela admitir a igualdade, que tinha o mesmo tanto de fichas. Aí, com 2 copos de igual tamanho, de igual espessura, tudo igual, você vai colocar água e vai pedir para a criança completar o outro de forma que nós 2 tenhamos a mesma quantidade. Se a gente beber, se isso aqui for um suco bem gostoso, e a gente beber cada um seu copo, a gente vai beber o mesmo tanto de suco? Tem que ser igual. Então, para começar essa atividade de conservação, a criança precisa admitir a igualdade. Isso vai acontecer também quando eu vou fazer uma atividade com a criança. E aí eu posso usar água, eu posso usar areia, eu posso usar outro tipo de material, bolinhas, enfim. Que a criança admita a igualdade. E depois, um copo vai ficar com a quantidade de água e o outro vai fazer as modificações. Então, primeiro eu vou colocar em um copo assim, mais largo e mais baixo. E aí, por aparência, vai aparecer que tem menos, porque a água vai ficar mais baixinha, né? E aí a criança, a gente vai ter que perceber se a criança tem essa reversibilidade do pensamento, de entender, não, tava aqui nesse daqui, eu mudei na frente da criança, não tirei nem coloquei. Então, é óbvio para um adulto que tem a mesma quantidade, mas para criança pré-operatória isso não acontece. E aí, um copo que a gente vai ter, então, um diâmetro bem menor e uma altura bem maior, e aí a gente vai ter a água vindo até aqui em cima, assim, quando eu extrapolar, e depois, no final, a gente divide em 4 copinhos pequenos. Ó, tô pondo a mão assim para vocês terem uma ideia do tamanho do copo, tá? A gente pode construir esse material ou criar uma caixa de atividades com copos de diferentes espessuras e tamanhos. É só isso que a gente vai precisar fazer, tá? E aí, uma das coisas que a gente faz dentro do método clínico, né, nas aplicações das provas, é colocar a criança em contradição, dizendo que outra criança falou o contrário. Então, isso funciona muito também para vocês em sala de aula. Por exemplo, você faz uma pergunta, a criança responde totalmente pré-operatório, né? Ela não tem estrutura. Aí você fala assim para ela assim: você sabe que outro dia, você sabe que eu dou aula para outras crianças, ou já dei aula, né, para crianças da sua idade, assim, tinha 6 anos. E quando eu perguntei isso, ele falou diferente. Ele falou assim que tem o mesmo tanto nos 2 copos, porque eu não tirei nem coloquei água, eu só despejei daqui para cá. Ele acha isso. Você acha que essa criança tá certa ou tá errada? Se a gente falar que um adulto disse ou que eu acho, por heteronomia, né? A criança vai falar, não, você tá certa. Porque o adulto, ele tem, mesmo que você não queira, você tá em uma posição diferente da criança. Lembra? A construção da autonomia é entre crianças. Não dá, a gente precisa colocar eles entre crianças, na interação entre pares, para eles fazerem as construções. Então, sempre que vocês forem contrapor uma ideia, né, que a criança traz,
ou que ela traga, você sempre vai falar que uma criança da mesma idade que ela te disse outro dia diferente dela. O que você acha? E aí, a gente vai ver o que ela acha, né? Se ela mudar de ideia e falar, não, é verdade, ele tá certo. Então, mas aí tinha um outro menino que falou diferente. Como você pode explicar para ele que realmente tem o mesmo tanto? E aí a gente vai tentar levar a criança a se colocar no lugar do outro, nessa contraposição, né? E na explicação ver se ela entendeu ou não, tá bom? E aí a gente tem o líquido, que também vai fazer essas modificações de copos, para ver se a criança acha que tem a mesma quantidade ou não. E a massa, a mesma coisa, ó. Aqui tem duas bolinhas com a mesma quantidade de massa, tá vendo? A gente pede, dá uma massa para mim, uma massa para a criança, uma massinha. Se ela vier naquele formato inicial da massinha, que é aqueles palitinhos assim, é mais fácil ainda da criança admitir igualdade, porque elas vêm enfileiradinha, né? A massinha vem bem certinho. Se não, faz uma bola aí que seja do mesmo tanto de massa que a minha. Quando ela admitir a igualdade, você vai dizer assim: ó, agora eu vou fazer uma coisa com a minha massa. Você faz na frente dela uma minhoca, assim, uma lagarta. E agora, você acha que a gente continua tendo o mesmo tanto, ou alguém tem mais ou menos massa do que o outro? Aí ela vai dar as respostas. E você pode contrapor com a resposta de outra criança, da mesma idade que ela. Nunca a gente pode dizer que eu acho diferente. Ah, mas eu acho diferente de você, viu? Porque olha, eu tô achando que é o mesmo tanto. A criança vai falar a verdade, mesmo tanto. Né? Se ela tiver um mínimo de heteronomia, ela vai concordar com você. E aí, uma outra transformação é a gente amassar, fazer uma pizza, né? Com a massa, e depois dividir em bolinhas pequenas. E aí dizer, se eu juntar todas essas bolinhas, é o mesmo tanto dessa outra massa ou não? E aí fazer as transformações com eles, tá bom? Essas são as conservações. Aí eu vou trazer depois as atividades, que vai ficar, acho que, mais fácil de visualizar cada um deles. Eu tinha colocado aqui uma prova, mas pelo nosso horário, eu acho que não dá tempo da gente ver todas as provas. Eu trouxe um exemplo de eu aplicando, tá vendo? Ah, mostra uma, assim, Você acha? do líquido, sim, Tá, então vai, dá peraí. tempo. Como que é seu nome? Ai, 6. Ó, tá vendo essa água aqui nesse copo? Eu vou colocar no outro copo o mesmo tanto. Você vai me falar para ela que tiver a mesma quantidade nos dois. Tá bom? Então vamos. Essa era a minha sala. Tá vendo? As crianças estão no cantinho lá. E essa atividade é independente. Ah, individual, desculpa. Vê se tem o mesmo tanto, a mesma quantidade. Tem? Tem que estar igualzinho. Onde está faltando, então? Um pouquinho nesse? Um pouquinho nesse? Só um pouquinho? Bem pouquinho, tem que ficar igualzinho. E agora? Tem a mesma quantidade? Tem? Tem? Então, nesses dois copos, tem a mesma quantidade de água? Tem? Faz de conta, Hillary. Isso aqui fosse um suco. Fala um suco bem gostoso que você gosta pra mim. Morango? Faz de conta que é 2 sucos de morango. Se a professora beber tudo esse e a Hillary beber todo esse, a gente vai ter bebido o mesmo tanto de suco? Vai? Nós duas, se nós duas bebemos esse copinho aqui, nós vamos beber o mesmo tanto? Tá certinho? Então tá. Agora eu vou pôr aqui, Hillary, ó. Esse copo aqui, ó. Escolha. E agora, tem a mesma quantidade de água? Não? Tem algum lugar que tem mais ou que tem menos? Não. Qual tem mais água? Você acha que tem mais água? Qual você acha que tem menos quantidade? Por que você acha que tem menos aí? Eu fiz essa atividade, Hillary, com o menino de outra turma, aquele mesmo que fez das flores, sabe?
Quando eu coloquei aqui, ele falou assim, que ele acha que tem o mesmo tanto, que eu só tirei daquele e coloquei aqui. Ele só fica menor assim, porque o copo é gordão e esse copo é magrinho. O que você acha? Que ele tá certo ou que ele tá errado? Errado? Então você acha que tem mais água onde? E onde tem menos? Então, tá bom. Se a gente beber um suco, você faz como se esse fosse suco de morango, e a Hilary bebesse esse, e a professora beber esse, quem vai beber mais, quem vai beber menos, ou a gente vai beber o mesmo tanto? É? Então tá bom. Senta no seu lugar, senta no seu lugar, senta no seu lugar. Agora eu vou voltar. E agora? E agora? Tá? Então tá bom, tá mesclando? Agora eu vou mudar. Eu vou por tudo, ó. E agora, Rila, o que você acha? Tem a mesma quantidade? Tem mais e tem menos. Por que aqui você tem mais e aqui tem menos? Como você acha isso? Mas esse daqui tá certinho. É? Se a gente fosse um suco esse daqui, a Hilary tomar esse e a professora tomar esse, a gente vai tomar o mesmo tanto de suco? Quem que vai tomar mais? Depende do quê? Depende se você quer mais ou menos. Mas se a Hilary tomar esse copo e a professora tomar tudo isso daqui, a Hilary tomar tudo esse, alguém vai tomar mais? Não. Vai. Quem vai tomar mais? Quem beber em qual copo vai tomar mais? Sabe aquele menininho que fez essa atividade? Na hora que eu coloquei esse copo aqui, ó, ele me falou assim que ele acha que tem o mesmo tanto ainda. Porque eu não tirei nem coloquei água. Ele acha que só tá alto aqui, porque esse copo é magrinho e esse é um pouquinho mais gordo. O que você acha do que ele falou? Errado? Então o que você acha? Vem um pouquinho mais pra cá. O que você acha? Porque tem que ter mais assim. Então tá bom. Agora eu vou voltar. E esse copo e todos esses juntos, você acha que tem o mesmo tanto aqui em todos esses juntos? Ou você acha que tem algum que tem mais ou que tem menos? Tem menos daqui. Isso, cada um tem menos. Mas se juntar todos esses, é o mesmo tanto desses, ou é mais ou é menos? O que você acha? Qual que é mais? Ah, tira a mãozinha da boca. O quê? Você colocou esse daqui. Mas e a quantidade? Tem a mesma quantidade? Não? Onde tem mais? É? E onde tem menos? Sabe aquele menininho? Nessa hora. Ela vai falar a mesma coisa, né? Eu contraponho e ela continua no pré-operatório. Tem algumas crianças do pré-operatório que vão falar que quem bebe nos copos pequenos bebe mais, porque bebe 4 copos. E quem bebe no copo grande bebe menos, porque bebe um só. Sabe? E algumas vão falar que não. Quem bebe mais, bebe no copo maior, porque ele é maior e esses são pequenininhos. Então, não deixa de ser um apego à aparência, né? Vocês nunca viram, por exemplo, adulto fazendo brincadeira com a criança assim, você prefere uma nota de R$50 ou 5 notas de R$2? Aí a criança vai lá e fala que eram 5 notas de R$2, né? Criança pré-operatória, que não tem ainda essa experiência. Por quê? Porque 5 notas é muito mais do que uma nota. Então, ela não tem nem essa inclusão de classe, nem essa conservação. Que dentro dos 50, eu tenho 50, 49, 48, 47, tem tudo isso dentro dos 50, né? Eu tenho ali essa inclusão, então, e esse pensamento próprio, que para um adulto é óbvio, né? Se eu perguntar para um adulto, você quer uma nota de R$50 ou 5 notas de R$2? A pessoa vai falar, claro, R$50.
É muito óbvio. É a mesma coisa essa prova dos copos, né? E essa criança tinha 6 anos. Eu passei um pouquinho no final só para não demorar tanto. Aí eu tenho aqui, essa primeira são as conservações, então, tá? Aí depois eu tenho as inclusões de classes ou classificações. Então, capacidade de estabelecer relações entre os objetos e de reuni-los em classes de maior extensão. Normalmente, né, em pesquisas, a gente percebe que a classificação é a primeira. É a primeira que a criança constrói. Também, aí temos algumas hipóteses. Primeiro, porque ela é um pouco menos, depende um pouco menos da abstração, mas as classificações elas aparecem um pouco mais no currículo das escolas. Ela já é um pouco mais comum, né? Separe, mesmo que seja para a gente dar o critério de classificação, né? Tem lá, separe por animais mamíferos e ovíparos, animais que têm pelo, que têm escamas. Então, a gente faz isso o tempo todo nas escolas, né? Então, a inclusão de classes, ela é a primeira que a gente percebe que é construída dentre as três. E a conservação é a última e é a que menos as crianças conservam. O que acontece? Ela pode passar pela escola e a hora que vê tá lá, 5º ano, e ela não tem a conservação. E aí essas lacunas, né, que não tem base, vão atrapalhar ou impedir Às vezes no ensino superior, não tem. Mas o ensino superior já pensa as próximas provas, né? Até essa mesmo da combinatória. É difícil uma pessoa que está ali num curso de humanas, especialmente, falar que ela tem que fazer combinatória, né? A última coisa que ela quer fazer é combinatória. Não sei. Ah, eu tenho que resolver esse logaritmo aqui. Ninguém sabe nem o que é. Porque realmente são conteúdos comuns da pessoa passar, decorar, né, a resposta para fazer a prova e depois não conseguir mais fazer, tá? E aí, para as provas de classificação, a gente tem 2 tipos. A prova de flores, então a gente tem 2 tipos de flores com quantidades diferentes. E aí, esse menininho aí, ele tem muitas rosas e, sei lá, 2, 3 girassóis. Ou a gente tem, eu tenho também as flores, mas eu trouxe uma de cada só para a gente mostrar. Aí eu tenho, olha, a minha, eu trouxe aqui para vocês, as frutas. E aí, isso aqui, gente, mesmo as flores, você pode comprar ou ter nesses lojas de coisas para casa, né? Flores de mentira. Então, eu tenho aqui, ó, no meu kit, 3 laranjas e 5 bananas, tá? Eu fiz. E também não é difícil encontrar, porque vende também em lojas de casa que algumas pessoas colocam para enfeitar, né? Enfeitar a casa. Então, o objetivo é formar classes e subclasses a partir de uma ação efetiva. Então, eu pego uma classe maior, aqui eu tenho flores e 2 flores diferentes, ou frutas e 2 frutas diferentes, tá? Passo esse também, Bruno, eu só conto como é a prova. Vocês que sabem. É? É longo o vídeo? Se não É um for, eu pouco. acho que às vezes o vídeo é até mais do que Do que falando. falar. Não vou fazer inteiro, tá? Cauã, quantos anos você tem mesmo? 5. Ó, você sabe o que é tudo isso que tá aí na sua frente? O quê? Laranja e banana. Isso. E o que todas elas são? Isso, você tá certo mesmo. Então vamos ver se você sabe mesmo o nome de todas. Como chama essa? Banana. E ela é uma? Ela é uma o quê? O que a gente faz no começo é ver se a criança exatamente sabe o nome de todas e sabe que tudo aquilo ali é fruta, tá? Então, eu vou perguntar uma por uma para ele aqui, das bananas e das laranjas. Banana também é uma fruta. E essa, sabe o nome? Laranja. Ela é uma fruta. E esta? Laranja. Ela também é uma fruta. E esta? Laranja. Uma fruta. E agora, o Cauã?
Aí na sua frente, tem mais bananas ou tem mais frutas? Bananas, por quê? Tá. Quando eu fiz essa atividade com o menino do Infantil 2 lá de outra escola, Cauã, a hora que eu coloquei essas coisas aqui na frente, ele falou pra mim que ele acha que tem mais frutas do que bananas. Porque fruta é tudo isso e banana é só esse pouco aqui. Você acha que esse menino tá certo ou que ele tá errado? Errado? O que tem mais aí na frente, então? Frutas ou bananas? Bananas? Porque bananas é negócio de banana. Mas e aí nessa mesa que tá na sua frente? Tem mais bananas ou tem mais frutas? Banana. É? Gente, que coisa mais linda. E aí, no final, a gente transforma o que era menos ser o que é mais. Então, eu deixo 3 laranjas e 2 bananas, ó. Tá. A hora que eu coloquei assim com aquele menininho que eu te contei, ele acha que ainda tem mais frutas. Porque todas essas daqui são frutas. E laranja só esses 3. O que você acha? Que ele tá certo ou ele tá errado? Que ele tá certo? Então, você acha que tem mais frutas ou tem mais laranjas? Eu acho que tem laranja. Então, o menino tá certo ou ele tá errado? Tá errado. Errado? Não certo, porque tem 2, porque ficou com mais uma ali. Não, mas essas aqui não estão fazendo parte agora. Só essas que estão aí na sua frente. Na sua mesa aí na sua frente, tem mais frutas ou mais laranjas? Laranja? Às vezes ele entra um pouquinho em contradição, mas quando pede para explicar, ele volta para o pré-operatório e fala que não tem. Uma pergunta muito comum que a gente faz na escola no dia a dia, exatamente nessa linha, né, da inclusão de classes, são as escolas que, quando as crianças chegam, faz parte da rotina contar quantos meninos vieram, quantas meninas vieram, né? E aí conta quantas crianças vieram. Aí, para trabalhar número, enfim, não está errado fazer isso. Aí, o que a gente precisa pensar? Que a gente não pode perder essa oportunidade de fazer uma boa pergunta. Porque não adianta nada para a criança você perguntar assim, vamos supor que tem 9 meninas e 12 meninos. Aí você pergunta assim para a criança, para ver se ela compara. Tem mais meninas ou mais meninos hoje? Não causa desequilíbrio na criança, porque o aparente mostra exatamente que tem mais meninos. Se ela olhar para a roda, ela vai ver que tem mais meninos. Ela, às vezes, sabe que 12 é mais do que 9. Mas não é esse o ponto. O que eu deveria perguntar? Gente, fala alguma coisa, senão eu vou achar que todo mundo está dormindo. Vamos, pessoal! O que eu deveria perguntar? A sala teve 9 meninas nesse dia e 12 meninos. Qual pergunta eu deveria fazer para... Se tem mais meninos ou crianças? Isso mesmo. A gente trabalhou isso no dia do encontro presencial. Tem um auxiliar aqui, Bruna. Tô tendo um auxiliar aqui, ó. Então, tem mais meninos ou mais crianças? E aí, a gente pode fazer esse tipo de pergunta o tempo todo na sala de aula para as crianças, né? Com mini objetos, com lápis e canetinhas, enfim, com todo tipo de coisa. A gente só precisa saber o nosso objetivo. Não, eu preciso levar essa criança a pensar na inclusão de classes, porque a hora que ela for aprender os números, toda, né, a questão do sistema de numeração do ensino mal, ela vai precisar entender isso, senão não vai acontecer. Aí a criança vai ter dificuldade de aprendizagem em matemática. E aí não adianta ela fazer 17 contas por dia que não vai resolver. Ela não vai Até aprender. na língua escrita, tá? Quando Sim, a gente pensa na sílaba, né? Quando a gente pensa na sílaba, é você pegar a letra aqui com som sozinhos, mas unida num grupo, ela tem um outro som. Unida com uma outra letra, com uma consoante, por exemplo.
Isso, as palavras que são contidas também, toda essa questão, né? A gente precisa entender. E agora a gente vai falar das seriações, que ela está diretamente ligada à escrita. Porque se eu colocar o M e depois o A, eu formo um som. Agora, se eu colocar o A primeiro e depois o M, é um som totalmente diferente. Então, eu preciso ter a seriação, que seria a base, então, desse pensamento lógico necessário para a gente pensar na questão da escrita e os números também, quando eu penso na sequência numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, né? Existe também um critério de série, tá? Então, a capacidade de ordenar um conjunto de objetos segundo uma relação de ordem. E aí, esse é a mesma coisa. A gente pode pedir que a criança faça uma fila com diferentes materiais. O que eu só não posso é fazer isso no papel. Mesmo as classificações. Divida, tem um monte de fruta aqui. Divida em 2 grupos com lápis vermelho, maçãs, e lápis amarelo, as peras. Não vai adiantar. A criança vai fazer, mas isso não vai ajudar ela a fazer as construções de série, tá? E nem de classe. E aí, aqui, a prova que a gente avalia, a prova operatória para avaliar a seriação, é o que a gente chama de prova dos bastonetes. Eu tô com a minha aqui. Eu usei para fazer a minha, sabe esses lugares que a gente compra coisa de material de construção? E aí eu comprei eu não sei o nome disso daqui, mas ele é usado para as pessoas construírem guarda-roupa. Ele fica, entra num buraquinho de um lado, num buraquinho de outro lado, sabe? Eles vendem por metro. Eu lembro que era muito baratinho, comprou tipo de 1 metro. E aí eu cortei de forma a fazer essa fila. E aí, fora esses daqui, eu tenho um conjunto que vai encaixar exatamente aqui, ó. Eu tenho muitos aqui, ó. Que eles vão encaixar aqui. Só que tem um lugar certinho para cada um deles, tá vendo? Só dá para pôr aqui, esse aqui. Pensando na base reta aqui que a gente tem que manter. Se eu colocar aqui, já não dá certo. Tá vendo que ela fica um pouquinho maior? Então, você precisa cortar os materiais de forma que eles formem uma fila mesmo, tá? E aí, a gente faz as transformações assim. A criança, primeiro, coloca, você dá os palitos para ela, 1 a 1, e você vai pedindo para ela colocar, olha, eu preciso que você arrume para mim esses materiais e coloque no lugar certo. Aí ela coloca, às vezes experimenta, mas assim, é muito, eu vou dizer engraçado, né? Que pra gente é muito óbvio que é uma fila, né, que tá formada aqui. E as crianças, às vezes, colocam tudo bagunçado, assim. E aí você fala, tá bem arrumadinha essa fila? A criança fala, tá bem arrumadinho. Porque tá um do lado do outro. E aí, depois disso, você forma a sua fila e no final você coloca assim, tapado na mesa e você fala assim, olha, agora eu vou fazer o contrário. É você que vai me dar. E aí você dá esse daqui para a criança. E a criança vai te dando para você fazer a sua fila na mesa, um do lado do outro. Porque depois que ela faz na placa, ela faz na mesa, sozinha. E aí ela vai te dando, só que ela precisa se organizar de um jeito que você vai montar a sua fila sem ela ver, mas na ordem que ela for dando. Se ela der essa daqui primeiro, esse vai ser o primeiro da minha fila aqui na mesa. Mas ela precisa abstrair de tal forma que ela faça essa fila. Então, ela precisa comparar aqui e ver qual que é o menor de todos, por exemplo. Eu trouxe uma criança aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma... Fala, Bruna. Essa eu vou pedir para você não mostrar, que não vai dar tempo. Acho melhor a gente seguir. Tá bom. Aí depois a gente mostra em um outro momento. Tá bom, tá. Então é isso. É a gente pedir para a criança fazer não só no concreto na frente dela, mas também
depois, pensando nas abstrações, tá? Aí, gente, será que não é melhor a prática ficar para depois, Bruna? Sim, Vou mandar? pode ser. Sim. Ó, eu coloquei como proposta para vocês, deixa eu ver aqui, desapareceu. Vocês experimentarem. Não, vou mandar o arquivo, Mila. Mas vocês já são autônomas, vocês vão conseguir sozinhas fazer isso. Eu vou mandar para vocês esse documento aqui, ó. Quer ver? Janela. Gente, já vamos abrir nas câmeras para gente tirar uma foto que da outra vez a gente não Isso. tirou? Só porque eu não tô conseguindo abrir aqui. Eu vou mandar para vocês esse daqui, ó. Calma que eu tenho 4 minutos, hein, gente? Eu não vou contar a história do final, vou contar na próxima. Ó, aqui eu só vou mostrar o que eu gostaria que vocês olhassem esse material. Tá bem facinho de entender, assim. Tem os materiais necessários e tem o desenvolvimento. Alguns jogos que eu criei, eu vou mandar para vocês a matriz para vocês imprimirem, tá bom? Para vocês me amarem muito. E essa parte é. Aí, ó, tem um joguinho de classificação que eu tenho ele para imprimir, dá para comprar, mas eu fiz ele no Word, assim, as cartinhas dá para imprimir. Aí o desenvolvimento como joga. Mais um de classificação é você montar uma caixa com um bolsinho e dividir as peças do que ela é e o que ela não é. Ou do que ela tem e o que ela não tem. Tá? Aqui, aí tem exemplos com material, blocos lógicos, com mini animais, tá? Então, tem que responder essas perguntas. E aí, a placa de contagem, que eu fiz com velcro, tá vendo? Para fazer aquela pergunta certinha, se tem mais meninos ou mais crianças, pensando mais na educação infantil aqui, da seriação. Aí a conservação, você faz no papelão duas bases, uma menor e uma maior, e a criança tem que construir um prédio com o mesmo tanto de peças. Um vai ficar mais alto, um vai ficar mais baixo. E um que é a festa do suco, para vocês usarem copos diferentes e fazerem uma festa do suco com as crianças. Aí, ó, tem até uma foto aqui de eu fazendo com eles. Eu usei copo, tá vendo? Pote. E aí as crianças, a gente vai beber, se a gente vai beber o mesmo tanto, e fazer com suco de verdade, tá? Que eles possam beber mesmo. Eu sei que vocês são legais, vocês vão fazer com suco de verdade. E aqui a massinha de conservação, um dia na padaria. Para eles fazerem os pães, e aí saber se eu comesse, se você comesse, se vocês fizerem com massa de verdade, comer o pão, melhor ainda. Mas se não der, faz com massinha mesmo, tá? Aí eu tenho uma balancinha aqui, mas não precisa, tá? Para eles conferirem. E aqui também de seriação, garrafas iguais, mas com níveis de águas diferentes, colorido, para as crianças organizarem. E aí fazer alguns tipos de intervenções, ó, tem até pergunta aqui, certinho para fazer. E aí eu tenho uma seriação aqui de uns palhaços, que tem o palhaço e o chapeuzinho deles. Aí minha ideia, é que vocês ou façam alguma dessas, que já tá pronta, tá? Que eu vou mandar para vocês. Ou vocês podem criar as suas próprias. Ah, não gostei de nenhuma dessas, eu quero mesmo fazer porque eu sei uma mais legal. E aí vocês podem fazer também e compartilhar com a gente, tá bom? Certo? E aí eu tenho um minuto. Gente, depois dessa, eu acho que vocês tinham que, ao invés da Thaís ir para a Ibilna, vocês ir para Valinhos dar um abraço nela. Eu acho. É. Mas, ó, a avaliação do dia, hoje, falta um minuto. A proposta é a seguinte: a gente levar um jogo da memória na sala de aula e as crianças procurarem os pares entre elas, e quem encontrar quem tiver com a peça que for o meu par do jogo da memória, vai ser a minha dupla para avaliação do dia. E aí eles fazem a avaliação do dia dentro do jornal de parede, mesmo que a Bruna já trouxe para vocês, a gente já trouxe aqui,
mas eles precisam falar pela dupla e não por eles próprios. Então, por exemplo, eu felicito. Não, nós felicitamos o quê? A gente tem que descobrir algo, um ponto em comum entre nós dois para a gente fazer isso. Aí pode ser em dupla, pode ser em trio. Eu trouxe o jogo da memória porque é mais fácil de ser assim, bem aleatório mesmo, sabe? É quem achar o jogo da memória, quem tiver o parzinho ali para vocês, para as crianças fazerem avaliação, tá, gente? Ó, no meu relógio é 20h30 em ponto. Terminei. Mas vamos fazer a avaliação do dia. Pode ser. Oral, não precisa escrever nada, mas vamos fazer no Então mesmo vamos. estilo da anterior, que bom, que tal, que pena. Do semáforo, o que vocês acham? Um de cada? Ó, a Bruna que tá mandando passar o tempo, não sou eu. Ninguém tá falando hoje, Bruna. Vamos, gente, falar. Eu vou fazer cosquinha. Vai demorar mais se vocês não falarem. Olha, Taislene, eu quero parabenizar. Eu amei a aula. Assim, eu tô quietinha porque eu sou de história. Mas eu gosto desses Paranauê porque eu faço doutorado em educação na Unicamp também, que eu vi que você é da Unicamp. Então, assim, parabéns. É que, assim, eu ainda preciso evoluir muito enquanto pessoa para chegar no nível de vocês. Tá bom? Mas, assim, parabéns, um beijo grande. E, Bruna, depois eu quero fazer essa prova piagetiana aí. Beijo, meninas. Que bom te ver, Luna. Beijo. Fez a foto, Bruna? Tô sem voz já. Tô sem voz, mas beleza eu tenho ainda. Vai. 1, 2, 3 e batatinha. Ah, peraí que a Andressinha abriu. Peraí, de novo. Batatinha. 1, 2, 3 e... Batatinha. Aí. Quem que fica sério? Gente, foi um prazer, viu? Um beijo para cada um, bom descanso. Obrigada, Thaís. Foi ótimo, viu? Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, Miguel. Boa noite, a Bruna. Oi, tia Bruna. Oi, Mi, tudo bem?